Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em dependência química para multiprofissionais, sendo que é um curso de característica mista, tendo parte dele presencial, o que facilita bastante o network com os colegas, e uma parte à distância, que é motivo de bastante comodidade estudar da sua casa a qualquer hora e a qualquer tempo. Então, esta é a aula Atendimento Pré-Natal de Pacientes Usuárias de Maconha. Então, a maconha, que aí nós colocamos como nome científico cannabis sativa, é uma planta que é a planta da maconha. E nela está presente lá, então, o delta-9-tetrahidrocannabinol, que é o THC, um princípio ativo, então, bastante estudado, e a concentração do THC varia. Tem 3 formas mais comuns, então, de apresentação e que as pessoas têm acesso. Uma que é a maconha propriamente dita, que é assim chamada, o haxixe, e outra parte também que as pessoas são menos faladas e reconhecidas no Brasil, que é o óleo de hash. E vias de administração. A maconha, então, é uma substância que a forma mais comum de ser usada é como baseado, com cachimbo, já se fala em narguilé, e em alguns lugares do mundo tem também a contribuição, o uso da maconha como um ingrediente de alguns alimentos, como bolo, brigadeiro e entre outros. Portanto, a maconha tem uma força pela descriminalização e legalização nos países onde isso não aconteceu e que inclui, inclusive, o Brasil. Então, gestante e uso de maconha. Esta é uma parte extremamente importante de estudo, até porque daí eu consigo conciliar tantos conhecimentos que eu acumulei ao longo de 10 anos no ProMulher, que é um programa de saúde mental da mulher, do Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, muitos conhecimentos de lá adquiridos, mas com toda a vasta experiência trabalhando em vários serviços de saúde mental, nós temos, então, que provavelmente não, a maconha é dessas drogas ilícitas a mais usada no mundo, por várias referências da literatura, e então, obviamente, que terão pacientes gestantes usando maconha durante a gestação. E ela é utilizada, conjunto da maconha com outras drogas, é muito frequente, ou seja, não é incomum as pacientes, no caso, relatarem que usam maconha, mais cocaína, maconha, mais álcool, maconha, mais outras substâncias inalantes. Então, o consumo pela gestante de maconha, ele pode ter desfechos desfavoráveis, obviamente, para a própria paciente e também desfavorável para o feto. E nós podemos elencar alguns, como, por exemplo, efeitos agudos. Efeitos agudos pode causar desde taquicardia, congestão conjuntival e ansiedade. Ou seja, tem classificações de repercussões sobre a saúde. Considerar que a maconha é inócua, considerar que a maconha não tem efeitos deletérios é ser inocente, porque nós temos fortes indícios provados na literatura e avaliando repetidos pacientes que fizeram esse uso, nós temos acesso a esses prejuízos que são causados. Alguns crônicos, como letargia, ou seja, uma lentificação tanto do pensamento como também dos movimentos, ou o contrário disso, irritabilidade, alterações do sistema respiratório, mudando a frequência respiratória. E ainda pode potencializar a ação de drogas anestésicas no sistema cardiovascular e a ação depressora sobre o sistema nervoso central. Especialmente, esse efeito depressor sobre o sistema nervoso central se está associado ao uso de álcool concomitante, de bebida alcoólica, ou até de medicações como, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são as medicações de receituário controlado azul talonado. Desta maneira, então, gestação, uso de maconha, tem efeitos deletérios indiscutíveis, que são tanto fundamentados na literatura científica
como também estão fundamentados para quem tem a oportunidade de tratar esse perfil de paciente. Para o feto, o THC ele é altamente lipossolúvel, ou seja, ele se dissolve em tecidos em estruturas biológicas de consistência gordurosa. Enfim, é uma substância que atravessa facilmente a barreira placentária. Ou seja, mãe que está usando maconha, na gestação, o feto vai ter contato com a maconha? Sim, o feto vai ter contato com a maconha por conta dessa característica bioquímica de ser facilmente transponível pela barreira placentária. E tem como uma das consequências a redução, um prejuízo para o crescimento fetal, com um retardo, mais dificuldade para que esse feto tenha um amadurecimento do seu sistema nervoso central. E que é até uma das justificativas para o uso nessas pacientes da medicação ácido fólico, que é barato e que contribui para que esse processo de amadurecimento do sistema nervoso central seja adequado. E existem evidências de efeitos deletérios da maconha sobre o feto, são poucas em conhecimentos que sejam mais consolidados, ou seja, efeitos deletérios da maconha sobre o feto existem, mas ainda muitos que nós percebemos na prática clínica, relatados pelos médicos que fazem sala de parto e pelas enfermeiras, eles ainda não estão evidenciados na literatura. Ou seja, nós temos que os médicos pediatras que fazem sala de pós-parto relatam que quando a mãe tem histórico de uso de maconha, várias e várias das características clínicas que não estão anteriormente anunciadas aparecem, como por exemplo, cianose e alguns casos de convulsão que poderiam ter sido desencadeados pelo uso da maconha. E alguns dados. A maconha, então, ela está associada com a maior frequência de líquido amniótico meconial, que é aquele líquido que tem uma característica correspondente às fezes do bebê. Então, o líquido amniótico meconial, ele é uma característica que acontece nesses fetos de pacientes cujas mães, desses recém-nascidos, de mães que estavam usando maconha durante a gestação. Tem também distócia funcional e trabalho de parto prematuro. Ou seja, não é possível fechar os olhos, não é possível calar-se diante de defesas que a maconha não causa mal. Causa mal para o adulto e causa mal para o feto, sim. O que infelizmente não tem uma descrição tão ampla daquilo que se tem na prática clínica dentro da literatura científica para dar mais sustentação a esses nossos argumentos. E não parece haver associação significativa, enfim, não é todos os danos que o feto pode ter que são associados à maconha. Alguns são menos prováveis, como aumento da incidência de abortamentos, anomalias na apresentação ao nascimento, redução do boletim de Apgar e anomalias congênitas maiores do concepto. O que fica, então, de colocado entre informações positivas e outras que ainda não são conclusivas, que diante da dúvida é melhor não correr-se o risco. Em recém-nascidos, então, que estão expostos intra-útero à maconha, existem lá algumas manifestações clínicas, como tremor, como essas mudanças que acontecem por alterações cardíacas prolongadas, exacerbação de resposta, ou seja, quando essas crianças são estimuladas no pós-parto, elas têm aqueles reflexos neurais mais intensificados e têm uma menor capacidade de habituação a estímulos visuais. Enfim, ainda que a maconha não seja a substância mais danosa para o feto, ela tem a presença de danos que já estão reconhecidos e provavelmente vários outros que não estão descritos. Então, os processos cognitivos superiores de memória, atenção, concentração, capacidade de interpretação, habilidade para resolução de problemas, eles estão aí com algum nível de repercussão e podem ser detectados tardiamente. Ou seja, algumas vezes, quando uma criança ou adolescente passa a ter dificuldades escolares e que faz o seu histórico na avaliação,
percebe que alguns deles têm o histórico de suas mães terem usado maconha durante a gestação. E tem uma instabilidade da atenção e prejuízo na aquisição de informação de natureza não verbal. Então esse é um outro prejuízo potencial causado por maconha. Impulsividade, hiperatividade e distúrbios de conduta são outros possíveis efeitos que a maconha causa no feto pelo uso da mãe durante a gestação e que pode ter efeitos duradouros ou até permanentes ao longo do desenvolvimento deste filho de mãe usuária ou dependente de maconha. Nós temos aqui referências bibliográficas robustas dessas informações que nós estamos passando. E quero aproveitar para colocar disponível o meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br, também os telefones 11 41 14 0019 e o telefone 11 99622 8835. Inclusive, esse é um telefone que você pode falar diretamente comigo e também comunicar por WhatsApp. Dessa maneira, mais uma aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em dependência química no formato misto à distância e presencial, com um forte posicionamento que o uso de maconha durante a gestação traz efeitos deletérios tanto para a mãe como, obviamente, também para o feto. Efeitos destrutivos esses que são durante a gestação, no pós-parto e que podem permanecer o resto da vida do desenvolvimento desta pessoa que, quando feto, teve contato com a maconha, entre outros. Dessa maneira, então, tem um link aqui abaixo que podem ter acesso a mais informações sobre este nosso curso de pós-graduação em dependência química e também em outros. Mais uma vez, em nome da equipe Vida Mental, o meu muito obrigado.